de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17 em diante. Mateus, capítulo 4, do versículo 17 em diante. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 17. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu primo, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Por favor, levante assim a sua mão direita para Deus e oremos. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, Deus, neste seminário. Meu nome é 70. Eu quero te louvar, ó Deus, por cada uma destas pessoas que se disponibilizaram, Senhor, em estarem aqui, ó Pai, participando, Deus, desse seminário, para juntos crescerem em fé, para juntos crescerem em convicção, Senhor. Abençoa estas vidas, ó Pai. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, o tema desta primeira mensagem, desta tarde, que vocês estarão acompanhando outras mensagens, é o seguinte: é o que disse Jesus: pescadores de homens. Por favor, repita assim comigo: disse-lhe Jesus. Só quem estiver vivo, por favor, fala bem forte. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Nós vamos depois retornar à Bíblia, mas eu gostaria que você entendesse um pouco sobre a questão da pesca e do pescador, porque assim você vai entender como é que era a história e por que nós estamos propondo esse tema. Preste bastante atenção. A primeira coisa é que isso aqui é só introdução. O pescador, o que é um pescador? Um pescador é um profissional que utiliza instrumentos com varas, iscas, redes e barcos pesqueiros para retirar do meio aquático água doce ou salgada, principalmente peixes, moluscos e crustáceos, que servirão de alimento para a própria família e também para o comércio. Por favor, repita assim comigo: para ser um pescador, não existe formação mínima necessária para ser um pescador. Esse é um exemplo de profissão de livre formação. A primeira coisa é que o pescador, ele não precisa entrar numa faculdade ou num curso especial de pesca. O pescador é aquela pessoa que aprende na prática. Ele está vivenciando aquele ambiente. Talvez o pai seja pescador, o tio seja pescador, e já começa a levar aquela pessoa para a pesca
E durante aquela ação, ela vai aprendendo como ser um pescador. Então, ninguém pode dizer assim: eu não tenho capacidade de me tornar um pescador, porque todos nós temos a possibilidade de pescar. Basta que nós possamos ir ao mar, ou a um rio, ou a um lugar como esse, receber uma orientação e começarmos a praticar. Então todos podem ser pescadores. Daí a analogia de Jesus. Porque Jesus, Ele nunca vai chegar para você e dizer assim: ó, faça algo que você não pode fazer. Ele nunca vai te dar algo além da sua capacidade, mas Ele sempre vai propor a você algo que você possa fazer. Tudo tem um contexto. Então, quando Jesus Ele vê aqueles pescadores, Ele olha para eles e diz: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Assim como vocês, na prática, no dia a dia, aprenderam a pescar peixe, também na prática e no dia a dia, vocês aprenderão a pescar homens. Vocês aprenderão a trazer pessoas. Vocês aprenderão a conquistar pessoas. Para que você entenda, eu quero falar também um pouco das características de um pescador. A primeira característica de um pescador, por favor, diga assim comigo: conhecer técnicas de pesca e de navegação. O pescador, ele precisa saber como é que ele faz para poder tirar o peixe da água. Como é que ele faz para poder pescar o peixe? Então ele tem que aprender, ele tem que desenvolver técnicas para que ele possa pescar. A segunda coisa, ele precisa conhecer o mar, ele precisa conhecer o rio, ele precisa saber aonde ele está indo, em qual lugar ele está indo. A segunda coisa é gosto pela vida marítima. Ninguém pode ser pescador se ele não gosta do mar, se ele não gosta dos rios. Ele precisa ter gosto pela vida marítima para que ele possa se tornar um pescador. Ele tem que gostar do mar, ele tem que gostar da navegação, ele tem que gostar de estar naquele silêncio no alto mar. Se ele não gostar, não tem como. A terceira coisa, capacidade de concentração. Um pescador, ele tem que ter capacidade de concentração, porque para ele encontrar o peixe, para ele chegar até o peixe, ele vai ter que ter concentração. É uma das profissões que mais exige concentração. Você nunca conseguirá ser um pescador se você não tiver concentração. A quarta coisa, habilidade com os instrumentos de pesca. Ele precisa saber manusear a rede, ele precisa saber manusear o arpão, ele precisa saber manusear o anzol, ele precisa saber manusear a linha, a vara de pescar. É preciso ter um manejo dos instrumentos. Em quinto lugar, ele precisa ter capacidade de observação, porque ele tem que saber o lugar certo para pescar. Existe um lugar certo para pescar. Muitas vezes a pessoa vai no lugar pescar e não encontra nada, porque ele precisa ter essa capacidade de observação. Em sexto lugar, ele precisa ter flexibilidade e agilidade. Um pescador não pode ser aquele camarada, porque para tirar o peixe dali de dentro, ele tem que ser ágil, ele tem que ser esperto, ele tem que fazer a coisa certa, ele tem que estar atento, ele tem que conseguir alcançar o objetivo dele. Então, ele precisa ter flexibilidade e agilidade. Em sétimo lugar, ele precisa ter capacidade de organização, porque se ele não tiver organização, ele não consegue ser um bom pescador. Ele precisa, em oitavo lugar, ter disciplina. Se ele não tiver disciplina, não vai conseguir pescar. Em nono lugar, ele precisa ter responsabilidade, porque alguém que é irresponsável não vai conseguir pescar. Em décimo e último lugar, ele precisa ter uma boa visão. Essas são as principais características de um pescador. E agora, o que o pescador faz em si? Qual é a atividade? Vamos falar do que o pescador faz. Em primeiro lugar, ele tem que preparar o material de pesca: vara, isca, redes, o barco. A primeira coisa que o pescador faz, ele prepara tudo antes de ir pescar. Em segundo lugar, encontrar o lugar adequado para realizar a pesca. Ele tem que fazer uma pesquisa, o lugar certo para pescar. Também, nas atividades do pescador, em terceiro lugar, ele tem que jogar a rede, se for o caso. Ele tem que lançar o anzol, ele tem que ter uma
ação. Em quarto lugar, dependendo da técnica utilizada, esperar que o peixe morda a isca com vara, ou esperar o momento adequado para puxar a rede. Em quinto lugar, verificar se o tamanho dos peixes capturados é permitido pelo IBAMA. Porque não é só pescar, há peixes para um pescador profissional que é proibido, porque ele tem que medir o tamanho do peixe. Há épocas em que o IBAMA proíbe a pesca e as pessoas têm que esperar. Tanto é que existe um subsídio do governo federal para aqueles pescadores que estão neste momento em que os peixes estão se reproduzindo, estão crescendo, não pode haver pesca. Então tudo isso tem que ser observado pelo pescador. Em sexto lugar, ele tem que devolver à água os peixes que não forem adequados à pesca. É a regra do pescador. Não, esse peixe aqui não serve, então ele tem que ser devolvido à água, porque há peixes que não servem, há peixes que não estão adequados. Em sétimo lugar, armazenar a produção. Ele tem que ter um lugar para guardar aquilo que ele pescou. Em oitavo lugar, limpar o peixe. E em nono lugar, comercializar o peixe. Tudo isso o pescador tem que fazer. Então, para uma pessoa se tornar um pescador, ele precisa ter essas características que eu disse aqui até agora. Agora, o que acontece? Na época de Jesus, nessa época aqui, biblicamente falando agora, existiam 3 tipos de pesca. O primeiro tipo era a pesca com a tarrafa. O que é uma tarrafa? É uma rede em forma circular. E eles jogam a rede e ela vai afundando pelas pontas. E vai, depois eles puxam e vêm com o peixe. Existe um segundo tipo, que é a rede longa. Ela era apoiada em boias, ficava pendente pouco abaixo da superfície da água durante horas, ou mesmo um dia inteiro, e depois era recolhida. Ela fica lá e o pescador fica parado. Pode ser horas, dias, e aquela rede está esticada ali, está lá no fundo, esperando o peixe vir. E o último tipo bíblico de pesca é o arrastão. Essa era uma longa rede puxada por um barco em torno de um semicírculo. Então o barco ele ia passando a rede de um semicírculo até que ele pega um cardume e você puxa, e então vem a pesca, o pescado. Existem também aqueles tipos que nós vemos biblicamente. Também encontramos a pesca com arpão e também encontramos a pesca com caniço e anzol, que foi a pesca que Jesus disse para Pedro: vai lá, pesca o peixe e tira a moeda da boca do peixe. Tudo isso é atividade de um pescador. Tudo isso a pessoa precisa fazer para ela se tornar um pescador. Só que, por que eu estou falando tudo isso dos pescadores? Para que você tenha, no mínimo, uma ideia do que é um pescador. Para que você não ache que nós chegamos até aqui à toa. Para que você não ache que você vai chegar a se tornar um pescador de homens de qualquer maneira. Para que você não ache que você vai ser usado por Deus e que você não precisa de um preparo. É verdade que qualquer pessoa pode pescar, mas também é verdade que para pescar a pessoa precisa desenvolver uma série de atividades. Agora a pergunta que eu te faço depois dessa introdução é: será que você ainda está disposto a ser um pescador de homens? Depois de tudo isso que eu falei aqui de pescadores de peixes, será que você tem à sua disposição de dizer assim: Deus, eu quero ser usado como um pescador de homens. Deus, eu quero ser usado nas tuas mãos para que eu possa fazer a tua obra. Eu quero ser usado nas tuas mãos para que eu possa ir ao encontro dos peixes, mas não peixes no mar, não peixes no rio, mas peixes, homens e mulheres, seres humanos, pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, pessoas que precisam trabalhar em torno daquilo que Deus está fazendo. Tem alguém aqui que ainda está disposto a fazer a vontade de Deus na sua vida? Glória a Deus, aleluia a Deus. Agora vamos tratar daquilo que queremos. Vamos entrar nos textos bíblicos para que possamos entender. Eu quero dizer a você que
observar a arte da pesca, o pescador, ele não pode ser uma pessoa matemática. Hoje eu vou sair daqui e vou pescar 20 peixes, 30 peixes. Há relatos de pescadores que ficam até 90 dias no mar, 90 dias em alto mar, para poder encontrar o que ele está buscando. Mas sabe o que nós vemos nos dias de hoje? Nós vemos muitas pessoas que eles são neuróticos pela pesca de almas. O que é uma neurose? É uma doença dos nervos, que aquela pessoa, ela não consegue pensar em outra coisa, ela fica fixada naquilo, ela diz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Há lugares em que as pessoas dizem assim, olha, você não ganhou nenhuma alma esse ano, você não pescou nenhum peixe esse ano, olha, você precisa ganhar pelo menos uma alma por ano, olha, você precisa ganhar pelo menos 10 almas por ano, olha, você não pode vir para a igreja sem trazer uma pessoa, olha, você não pode, e aquilo vira algo na vida da pessoa, que se torna uma estafa, que se torna um cansaço, e a pessoa diz assim, eu não aguento mais ouvir falar isso, eu não aguento mais viver isso, porque vira uma coisa nervosa, vira algo que a pessoa diz, você tem que fazer, porque se você não fizer, você não está produzindo fruto, você não está atingindo o objetivo, você não está bem, e as pessoas, elas ficam criando fórmulas matemáticas, dizendo assim, olha, se um ano você ganhar uma pessoa, em 10 anos você ganhará 10 pessoas, se um ano você ganhar 10 pessoas, em 10 anos você ganhará 100 pessoas. Eu não estou aqui para falar sobre essas coisas, porque eu aprendo com Jesus que nós não precisamos ser neuróticos para ganhar almas, nós não precisamos ter aquilo como uma coisa nervosa em nós, mas nós precisamos simplesmente obedecer a voz daquele que nos chamou. Aleluia. Quem te chamou para fazer a obra foi o Senhor. Então não é uma coisa como se fosse uma obrigação sua, como se fosse algo que você tem que fazer a todo custo, porque, irmãos, hoje as pessoas, elas chegam na igreja e elas veem números. As pessoas perguntam quantas pessoas tinha na sua igreja hoje. A pessoa parece que anda com a calculadora na mão, fazendo conta. Olha, hoje a igreja está fraca porque ela só tem 10. A igreja está boa porque ela tem 1000. Irmãos, as pessoas, elas pegam os seres humanos e elas colocam como se fossem números. Deixa eu te falar algo, o ser humano não é um número para ser contado. Uma alma, disse Jesus, vale mais que o mundo inteiro. O valor de uma pessoa é incomparável. Aleluia. Você pode me contar quantos tem de mim? Só eu. Quantos tem de você? Só você. Cada ser humano é um indivíduo completo em si. Cada ser humano é uma pessoa que precisa ser respeitada. Cada ser humano é uma pessoa que precisa ser entendida. Você não pode olhar para o ser humano e ver apenas ali um esqueleto andando. Você não pode olhar para o ser humano e ver apenas um amontoado de carne. Você tem que olhar para o ser humano e entender que ele tem uma alma e ele tem um espírito diante de Deus. A Bíblia diz que o homem foi feito corpo, alma e espírito. Aleluia. Olha o olhar diferenciado. Então, está na minha frente, não é 1000 pessoas, não são 400.000 pessoas. Eu não estou preocupado com as multidões, eu não estou preocupado com esta coisa que as pessoas dizem assim, olha, você vai ser pai de multidões, você vai ser mãe de multidões, você vai ser não sei o quê, você vai ser, não, eu não estou preocupado com isso, porque Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Pescador é o quê? É aquela pessoa que ele tem paciência, ele vive o dia a dia, ele está tranquilo. Hoje eu vou para a pesca, mas tem dia que o pescador volta sem pescar nenhum peixe. Tem dia que o pescador volta alegre, ele fala, pesquei, olha quanto peixe tem. Outra coisa, não é um hábito do pescador ficar vivendo de maneira neurótica, muito pelo contrário. O pescador é aquele sujeito calmo, que ele pega o anzol, a isca, joga e fica ali horas em silêncio, calmo, tranquilo, esperando a hora do pescado chegar. É aquele homem, aquela mulher que estuda e fala, olha lá tem um grupo
preciso ir para tal lugar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Jesus, ele vem e fala assim: Pedro, a partir de hoje, eu vou pegar a experiência que você tem de pescador de peixe e eu vou ensinar você uma nova experiência na sua vida, disse Jesus. Eu vou ensinar você a ser pescador de homens. Quem quer aprender com Jesus? Aleluia. Eu não estou chamando você, irmão, irmã, para aprender com os neuróticos da terra. Eu não estou aqui para te dar um modelo de crescimento. Eu não estou aqui para te dar um modelo de multiplicação. Eu quero te falar que até os métodos anticoncepcionais não são 100% infalíveis. Nenhum método anticoncepcional é infalível. Eles têm falhas. Sabe por quê? Porque a vida é mais poderosa do que qualquer método anticoncepcional. A vida, ela fala mais alto, porque a Bíblia diz que a vida vem de Deus. Jesus falou: eu sou a vida. Então a vida não pode ser contada, a vida não pode ser medida, a vida não pode ser pesada, a vida não tem peso, igreja, a vida não tem tamanho. A vida é algo muito maior do que a existência, é algo que vem de Deus, e se vem de Deus, eu não posso pesar, eu não posso medir. Quando você recebe esse entendimento, quando você ouve as palavras do Mestre, aí você vai entender o quê? Que eu sou um caminhante nessa terra, eu sou errante, que aonde eu passo, eu faço o que Ele mandou. O que que Ele mandou? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Qual é a minha parte? Pregar, pregar, pregar e pregar. Aleluia, Jesus. Qual que é a sua parte? Como o nosso irmão Fabrício falou aqui, é anunciar. Ele falou: os jovens universitários estão sedentos de ouvir a palavra, estão sedentos de ouvir alguém que conheça da palavra, alguém que saiba pregar a palavra, alguém que saiba conversar sobre a palavra, alguém que saiba anunciar a palavra. Eu te chamo hoje, assim como Jesus te chamou, a ser um pregador do Evangelho, da palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não estou te convidando, meu irmão, a ser um anunciador da nossa denominação. Eu não estou te convidando para você anunciar o meu ministério. Eu não estou te convidando para você me promover ou para você promover a placa da nossa igreja. Eu estou convidando você para no dia a dia você fazer a sua caminhada com Jesus Cristo. E se uma pessoa parar perto de você, você poder olhar nos olhos dela e dizer assim: você já ouviu falar sobre Jesus? Você já ouviu falar uma palavra de Jesus? Eu não vou pregar para você ir para a minha igreja, eu não vou te fazer um convite para você participar de uma campanha, mas eu vou falar para você da única pessoa que pode mudar a sua vida. Aleluia. Quando a irmã Tereza, lá na rua Arthur de Freitas Castro, número 51, endereço da minha mãe, na Vila Brito, na cidade de Lorena, no estado de São Paulo, a irmã Tereza bateu palma na porta da casa da minha mãe e falou assim: eu quero convidar a senhora e o seu filho para vocês participarem de um culto aqui na casa da dona Beth. Nós chegamos no culto, nem sabíamos que igreja era, porque não veio escrito na testa, não tinha nem camisa bonita igual essas que você tem aí. Tudo simples, as irmãs, não tinha promoção, outdoor, foto, nada. Só um grupo de mulheres missionárias. Só um grupo de mulheres preocupadas em anunciar a única pessoa que merece ser falada, o único nome que é sobre todo nome: Jesus. Jesus. E toda vez, irmão, que eu acompanhei aquelas irmãs, era assim, era batendo palma na porta das casas. Quando a pessoa perguntava de qual igreja que você é, elas falavam, mas elas não vinham com camisa, elas não vinham com slogan, elas não tinham bandana na cabeça, elas não tinham nada, mas sabe o que elas tinham? Que está faltando hoje? Elas tinham Jesus no coração, elas tinham a presença de Deus e elas anunciavam, elas cumpriam a missão do Senhor. Depois, irmãos, que a gente foi descobrir que era um grupo missionário de mulheres da igreja do Evangelho Quadrangular, mas primeiro chegou Jesus, primeiro chegou a palavra, primeiro chegou Deus.
Sabe qual é o problema? O problema é que hoje, nos nossos dias, primeiro chega a placa da igreja, primeiro chega o nome do pastor, primeiro chega o nome do pregador, aí o nome de Jesus vai vir lá atrás. O evangelho, a palavra de Jesus está lá sumida. Porque sabe o que os homens estão preocupados? Se o nome da igreja está escrito na frente do templo, sabe com o que os homens estão preocupados? Quantas pessoas nós temos? Sabe o que os políticos estão preocupados agora? Quantos votos nós podemos dar? Sabe com o que Jesus está preocupado? Em anunciar o evangelho. Prega o evangelho, anuncia o evangelho, fala de Jesus, fala da palavra de Deus, anuncia Jesus, irmão, que o resto o Senhor vai fazer. Aleluia, Deus. O Senhor chamou homens, chamou pessoas para serem esse tipo de pregadores, pregadores do evangelho, pregadores da palavra. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Retenha a palavra no teu coração e diga assim: eu vou pregar este evangelho. Eu vou ser instrumento de Deus, eu vou ser instrumento do céu, eu vou ser instrumento das coisas de Deus. E quando Jesus chama, aqueles homens dizem: eu estou disponível para aprender. Parabéns a você que está aqui nesta tarde. Sabe o que eu vejo em você? Disponibilidade para aprender. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. É isso que Jesus queria. Jesus é que estava ensinando eles ao longo do caminho. Talvez você chegou aqui e você entendeu de uma forma, ou você entenda de uma maneira diferente da minha. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu não sou a concurso. Ao concurso é Jesus, é a palavra de Deus. Eu quero te falar que eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus, ele é a própria verdade. Eu quero te dizer, irmão, que nós temos que entender Jesus. Nós não temos que entender a minha cabeça como pastor, ou a cabeça da pastora Adriana, ou a cabeça de quem quer que seja. Não importa. Importa é o que Jesus te chamou para fazer. Hoje está você em Jesus. E Jesus está dizendo: assim como um pescador, ele pode se tornar um pescador, você também pode se tornar um pescador de homens. Aleluia. Você também, minha irmã, pode se tornar uma pescadora. Você também, meu irmão, pode se tornar aquele que vai sair daqui hoje num propósito, numa certeza, numa convicção: eu vou anunciar Jesus. 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 Eu vou fazer para Jesus. Eu vou glorificar Jesus. Eu vou seguir o evangelho para Jesus. Aonde Jesus for, eu vou. O que Jesus mandar fazer, eu vou fazer. Eu vou seguir. Eu vou fazer a vontade de Jesus. Aleluia. Aqueles homens tiveram um treinamento de 3 anos e meio, aonde Jesus dizia assim: vão pelas aldeias. Vão pelas aldeias. Eu quero explicar que o pescador, ele vai até o peixe. Não é o peixe que vem até o pescador. Quem está entendendo isso? Amém. Isso já disse tudo, irmão. Nós é que temos que ir. Ide e pregai. Ide. Eu tenho que ir. Eu tenho que sair de onde eu estou e fazer um movimento. Eu tenho que ir. Eu não tenho que trazer as pessoas até mim. O pescador não diz assim: atenção, peixes do mar. Eu estou aqui na Baía de Vitória. Venham até mim na Baía de Vitória e vocês serão abençoados e serão pegos por mim. Não, é o contrário. O pescador, ele sai da Baía de Vitória e ele vai para o alto mar. E ele vai atrás do peixe. Ide e pregai o evangelho. Ide e anunciai o evangelho. Ide e fazei a obra de Deus. Por que o ide? Porque você tem que sair da sua posição de comodismo. Você tem que deixar aquilo que é a posição de conforto, aquilo que é a posição aonde você diz assim: poxa, aqui está tudo bem, aqui está tudo tranquilo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você: não é fácil ser pastor, é difícil, porque poucas pessoas sabem reconhecer aquele que faz a obra de Deus.
acreditam. Muitas pessoas dizem: você podia estar descansando, você podia estar em casa agora, você podia isso, você podia aquilo. Mas irmãos, aquele que põe a mão no arado, aquele que pega na rede, aquele que diz que vai fazer, não pode olhar para trás. Agora o seu caminho é só na frente, é só em frente, é só em frente. Aleluia. Talvez você chegou aqui pensando assim: poxa, pastor, são tantos problemas, são tantas críticas, são tantas dificuldades, e que às vezes eu acho que eu vou parar, acho que eu vou desistir dessa coisa de ser pescador. Irmão, isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. De pescadores de homens que eles se tornaram após a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que eles voltaram a fazer o que eles faziam antes. Diga assim comigo: mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades. Só quem está vivo fala: mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades. Mais uma vez: mar de Tiberíades. De Tiberíades. Eles pararam a atividade da pesca espiritual. Eles pararam de anunciar Jesus. Eles pararam de anunciar o Evangelho. Eles já tinham visto e ouvido e sabido que Jesus havia ressuscitado. Esses mesmos apóstolos que foram chamados na beira do mar, ali, quando estavam lavando as redes, estavam mexendo na primeira leitura que fizemos. Agora, lá em João capítulo 21, está dizendo aqui que eles voltaram ali para o mar, voltaram para a pesca de peixes, abandonaram a pesca de homens. E Jesus Cristo, ele se apresenta então mais uma vez. Ele chega diante daquelas pessoas, dos seus discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos passaram a noite toda, Pedro, Tomé, Natanael, eles passaram a noite toda pescando, mas não apanharam nada, porque eles já não eram mais pescadores de peixe, e sim pescadores de homens. Algo havia mudado na vida deles. Mas havia uma resistência no coração, porque, irmãos, no meio da nossa caminhada, nós levantamos esta questão: será que vale a pena continuar servindo a Jesus? Será que vale a pena continuar pregando este Evangelho de Jesus? Será que vale a pena continuar vivendo este Evangelho de Jesus? Então, irmãos, eles voltaram às atividades antigas. E quando Pedro diz: eu vou pescar, os outros disseram: nós também vamos pescar com você. Naquela noite nada apanharam. E Jesus se apresentou na praia. Jesus se apresentou onde, igreja? Na praia. Aonde? Na praia. Na praia. Olha ele aí de novo, igreja. Se você entende o que eu estou falando, ele disse: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, aí estou eu no meio de vós. Aleluia. Ele está aqui novamente. Aleluia. Ele está aqui de novo. Ele está na minha vida de novo. Ele está na tua vida de novo. Ele está conosco. Há uma canção que eu aprendi lá em Lorena, no estado de São Paulo, que dizia assim: olha, o chamado que um dia tu fizeste a mim, e a voz sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Aleluia. Jesus, irmão, ele não desistiu daqueles apóstolos. Aleluia. Os apóstolos desistiram do chamado. Os apóstolos desistiram da pesca, desistiram de ser pescadores de homens. E eles disseram: esse chamado não é para mim, essa situação não é para mim. Mas preste atenção, agora, Jesus, de novo, no mesmo mar, na mesma praia, ele olha para aqueles discípulos que diz: lançai
à direita do barco e achareis. Como é que é? Lançai à direita do barco e achareis. Eles estavam ali, ó, na beirada, dava para vê-los. Eles disseram: mas nós acabamos de vir do alto mar e não pescamos nada. Mas quando eles lançaram à direita do barco a rede, esta mesma rede que eu falei aqui, eles lançaram ela, e quando eles puxaram, viram 153 grandes peixes. Sabe o que significa isso? Jesus sabe aonde os peixes estão. Os peixes vêm para a rede de acordo com a ordem de Jesus. Os peixes vêm para a rede de acordo com aqueles que ouvem a voz do Senhor, porque o Senhor está falando. Não pense que Deus está calado, mas Deus está falando. A palavra está sendo pregada, a obra está sendo feita. Talvez você pode até achar que não está, mas está sim, porque Ele é o soberano, Ele é o dono das marés, Ele é o dono dos mares, Ele é o dono de todas as coisas. Diz: lançai à direita do barco, aí cheio de peixe. Aleluias. Sabe o que Jesus queria dizer com aquilo? Você pode ser bem sucedido na tua profissão. Você pode ser bem sucedido em qualquer lugar que você estiver, desde que você esteja debaixo da vontade de Jesus. Desde que você esteja debaixo da vontade de Deus. E debaixo da vontade de Deus, debaixo da palavra de Deus, houve pescaria. Mesmo que uma noite sem pesca, houve pesca. Peraí, o que está acontecendo aqui agora? O Senhor está te dizendo: honra o chamado que Ele te fez, porque você ainda vai ter muitos resultados na sua vida. Aleluia, Jesus. Não são resultados condicionados, não são resultados direcionados, mas é o resultado de uma vida no altar de Deus. Aleluia. É o resultado de uma vida diante de Deus. Porque nós não estamos falando aqui de um momento, nós estamos falando de uma vida. E agora o Senhor os chama, viram ali brasas, peixe posto em cima do pão. E a Bíblia diz aqui que o Senhor direciona a sua palavra a Pedro. Ele disse: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Eu vou te ensinar algo nesta tarde. O pescador de homens, ele tem que amar a Jesus. Não, você não entendeu, irmão. Eu vou repetir. O pescador de homens tem que amar a Jesus mais do que todos. Glória a Deus. Você não tem que me amar, não, irmão. Você não tem que amar o pastor, não. Você tem que amar Jesus. Aleluia, Jesus. Você tem que amar Jesus. Glória a Você não tem que amar a placa da igreja, porque ninguém anda com placa estampada no peito. Você tem que amar Jesus. Jesus olhou nos olhos de Pedro e falou: Pedro, tu me amas mais do que todos estes. E ele teve que responder: sim, Senhor, eu te amo. Quem ama Jesus? Aleluia, Jesus. Abraça-se. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos agora. Glória a Deus. Ô Pedro, Pedro, tu me amas. Ô irmão, você ama Jesus. Aleluia. Você ama Jesus. Feche os teus olhos se você tem esse amor no teu coração. Aleluia. Diga para Jesus que você o ama. Senhor Jesus, eu te amo. Eu te amo, Senhor Jesus, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu quero estar junto a Ti em Tua presença. Eu quero estar próximo do Senhor. Esta missão que o Senhor me deu de pescador de homens, eu havia abandonado, mas eu quero essa missão de volta. Aleluia, Eu te amo. Deus. Glória a Deus. Olhe para mim, por favor. Jesus olhou de novo para ele a segunda vez. Simão, filho de Jonas, amas-me? Pela segunda vez. Ó, o chamado que um dia tu fizeste a mim, e a voz, sem hesitar, eu disse sim, 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 pela segunda vez. Tu sabes que eu te amo. Jesus insistiu pela terceira vez. Simão, filho de Jonas, amas-me? E
E Simão entristeceu-se, porque por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, Deus. Olha a evolução do pescador. De pescador, ele passou a pastor das ovelhas. Aleluia. Está entendendo o mistério de Deus, irmão? A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há pessoas que estão sendo chamadas para o alto mar. Há pessoas que estão sendo chamadas para uma pesca nas profundezas. Mas o Senhor também chama pessoas para apacentar, para cuidar, para estender a mão, para ouvir quando ninguém mais quer ouvir, para atender o telefone quando ninguém quer mais atender. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. O Senhor da obra é Jesus. Ele é o Deus poderoso. Ele é aquele que nós devotamos a nossa vida. O Senhor renovou o chamado na vida de Pedro e disse: apacenta as minhas ovelhas. Tem muito trabalho para você na obra de Deus. Pedro falou assim: pastor, a minha fase de pescador, eu já ganhei muita alma, eu já evangelizei muito. Ô irmão, isso é só o começo. Aleluia. Você vai ter que limpar o peixe. Quem que quer limpar peixe, irmão? Alguém que já limpou peixe alguma vez? Você fica muito perfumado, não fica? A vizinhança inteira sabe que você está limpando peixe. Oi, irmãos. Quantas vezes as pessoas me disseram: pastor, o senhor não tem medo de andar com esse cara aí, não? O senhor não tem medo de andar com pastor? Você viu? Você botou essa mulher no seu carro, pastor. Você não tem medo de andar com ela, não? E você não sabe o que já pensou, o que vão falar para você? É, irmão, pode falar à vontade. Pode falar o que quiser, eu não estou nem aí. Sabe o que eu estou fazendo? Seguindo a palavra do meu mestre. Vai, filho, pesca, limpa o peixe, separa o peixe, cuida do peixe. A vida, irmão, ela é assim. Você precisa se dedicar. Para um bom pescador conseguir viver, ele tem que se dedicar àquilo. Então Deus me manda te dizer: você quer ser um pescador de homens? Você quer ser um apacentador das ovelhas do Senhor? Você quer trabalhar na obra de Deus? Você quer fazer algo que agrade a Deus? Porque não é possível que você não queira. Se você está aqui nessa tarde é porque você quer. Então ouça a voz do mestre falando com você. Hoje o Senhor vem ter conosco aqui nesta tarde para dizer assim: chegou a vez de nós nos levantarmos e fazermos a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em muitos lugares, irmãos, o Senhor vai te usar. O Senhor vai te usar na tua faculdade. O Senhor vai te usar no teu ambiente de trabalho. O Senhor vai te usar dentro da sua escola. O Senhor vai te usar dentro da igreja. O Senhor vai te usar nos momentos sociais que você tiver com a sua família, com as pessoas ali. Vão te chamar e dizer: vem cá fazer uma oração, vem cá dar uma palavra, vem cá fazer alguma coisa. Você vai ser usado por Deus e usada por Deus. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas através da tua vida. Por quê? Porque você tomou uma decisão de seguir a sua voz. Aleluia. Para concluir essa palavra, eu digo a você que mesmo que você queira parar, a voz dele voltará para você. Aleluia. Não adianta, irmão. Não adianta. Ele sempre vai falar com você. Ele sempre vai te chamar. Seja num seminário como esse, seja com uma pessoa na rua, seja em qualquer lugar. Isso vai arder no seu coração. Se está ardendo no seu coração nessa tarde, se está ardendo na tua vida hoje, o Senhor quer concluir a obra e Ele quer dar continuidade à obra na sua vida. Aleluia. Você ama o Senhor. Glória a Deus. Você ama esse chamado, irmão, do dia a dia. Amém. Eu não estou chamando você para você ser um neurótico, não. Eu estou chamando você para você viver o seu dia a dia com Jesus. Para você viver o seu dia a dia com Deus. Eu não estou te chamando para você arrastar o perdido a qualquer custo e convencer ele de alguma coisa. Não, não é isso. Eu estou falando para você falar de Jesus. Para você anunciar a Jesus.
para você fazer a obra de Deus. Eu não sei se você entende isso que eu estou falando aqui, mas a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos recebem a palavra de Deus nessa Glória a hora? Deus. Se você puder, fique de pé no seu lugar agora. Por favor, segure na mão da pessoa que está do seu lado. Se você puder segurar na mão dela. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Há um chamado de Deus nas nossas vidas. Há um chamado de Deus para mim e para a sua vida. Há um chamado do Senhor para nós. Eu quero fazer de você pescador e pescadora. Eu quero fazer de você um apacentador, uma apacentadora. Eu quero trabalhar através da tua vida. Este é o chamado de Deus. Feche os teus olhos agora. Vamos cantar novamente aquela canção que o nosso irmão Fabrício já ministrou. Eu tenho um chamado. Ele cantou aqui no início. Louvemos ao Senhor, aleluia. Lugar, louvado seja
seja Deus. Espírito Santo, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar. Diante desse altar, Senhor, estão homens, mulheres, jovens, crianças, ó Pai, que recebem, ó Deus, um chamado na sua vida, que sabem, Senhor, que Tu estás separando eles, ó Deus, para uma obra especial dentro do Teu reino, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós achamos que o tempo terminou, mas o Senhor vem reacender a chama em nossos corações. O Senhor volta novamente ao mar de Tiberíades. O Senhor volta novamente aonde estamos lavando as redes. O Senhor volta novamente aonde nós estamos ali, ó Deus, parados, talvez desanimados. E o Senhor diz: Tu me amas, Tu me amas, Tu me amas e eu te amo, Senhor. Esta igreja te ama, Pai, estas pessoas te amam, ó Deus. Nós queremos algo do céu sobre as nossas vidas. Nós queremos te pedir, renova o chamado dessas pessoas, Pai. Pedro, depois daquela circunstância, ele fez uma grande obra, Senhor, nas suas mãos. Às vezes essa grande obra, como foi no caso do apóstolo Tiago, que nem mesmo chegou a desenvolver nenhum tipo de ministério, mas foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro apóstolo a ser sacrificado, e era aquele que andava com Jesus. Senhor, talvez a obra não seja uma obra aparente aos olhos dos homens, mas nós te louvamos, ó Pai, pelo chamado que o Senhor tem na vida destas pessoas, pelo chamado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor ainda lembrou de nós, porque o Senhor não nos esqueceu aqui no mar, porque o Senhor veio até nós, o Senhor veio até nós para nos chamar de volta, Deus. Então nós recebemos, ó Pai, e nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Levante suas mãos para Deus. Senhor Deus poderoso, nós estamos levantando as nossas mãos dizendo: olha aqui, Senhor. Olha aqui, Senhor. Nós estamos à Tua disposição, ó Pai. Nós estamos à Tua disposição, Senhor. Nós queremos fazer aquilo que te honra. Nós queremos fazer aquilo que te louva. Nós queremos fazer aquilo que te agrada. Nós queremos nos consagrar a cada momento, Deus. Obrigado pela manifestação do Senhor. Volte cantando para o seu lugar. Eu tenho um chamado, aleluia. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. Aleluia. No ventre da mãe eu sei Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Irmãos, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Deus abençoe o nosso Elder, que se lembrou de mim para me convidar. A minha esposa que está ali. Deus abençoe todos os irmãos aqui. Que vocês possam, no decorrer desse seminário, tenho certeza que Deus vai fazer muito mais. Este mês de setembro será um mês que vai ficar marcado na história da sua vida. Amém? Deus abençoe vocês e vamos aplaudir ao Senhor. Amém.